Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai relembrar alguns ensinamentos do benzedor a respeito das ervas. A gente vai conversar sobre a utilidade das plantas e de que forma que a gente pode refletir sobre a vida desses serizinhos que são os dedos de Deus e da Grande Mãe para nos ajudar aqui no planeta Terra. E também compreender um pouco a respeito das várias formas que as plantas estão presentes no nosso dia a dia para nos auxiliarem o bem nas tarefas que são necessárias. As plantas também são seres vivos. Por que não é um desrespeito à vida usar uma planta num chá, num cataplasma, num cozimento, por exemplo? Repórter, bom questionamento, é o questionamento de muitos, né? O benzedor tem que te dizer assim, Pedro, é o propósito delas. Elas estão junto de nós com esse propósito de nos proteger e de nos auxiliar. Elas não têm semente, elas não se espalham, Pedro. Então, esse é um dos propósitos delas. Elas são remédios espirituais. Então, isso vem assim de longa data, né, Pedro? E esse mundo delas, da flora, Pedro, esse é um mundo assim que eu amo, que eu cuido. Tanto é assim que o nosso cantinho é cercado por elas, né? Repórteres, elas falam, elas identificam assim quem traz uma boa energia, quem é uma boa energia, quem traz uma energia maléfica e quem é uma má energia. Tudo isso elas identificam. Tem as que nos fecham o corpo também, tem as que imunizam a casa, tem as que imunizam nossos animais, tem as que protegem nosso sono, tem as que fazem nós lembrar daquilo que nós sonhamos. Tem as que nos dão força para determinada parte do nosso corpo, as que protegem nossos chakras. Tem as que têm a ver com cada um de nós, tem as que não têm a ver com cada um de nós. E tem os sagrados barômetros. Tem as que choram, tem as que dormem, tem as lunares, tem as solares. É muito grande, né, repórter, para nós. O benzedor só pode dizer assim, são sábias demais. E aí uma ferramenta sábia na mão de quem é um aluno que estuda para ser sábio um dia, como é que fica, repórter? Uma fortaleza, né? E benzedor, o senhor pode trazer para a gente mais alguns exemplos de como as plantas conseguem nos ajudar? Além dos chás, cataplasmas e outros tipos de preparo, mas somente através da energia delas mesmo. São forças poderosas, Pedro. Pedro, num outro lugar muito carregado que o benzedor foi levado, esses tempos também para benzer o lugar, eu chegando lá, Pedro, tinha um casal de obsessores. Era um lugar para fora, assim, que os donos atuais tinham comprado, Pedro. Que aconteceu umas coisas lá e o pessoal se desgostou e terminaram fazendo negócio. E aí o pessoal que comprou me levaram lá porque eles eram sabedores que o lugar era carregado. Pedro, eu cheguei lá, se tinha um casal de obsessores e que tinham sido os primeiros donos ali, de muito tempo atrás. Pedro e o benzedor chegou e já disseram assim, aqui é nós que mandamos, nós que somos os donos, pode mandar eles embora que nós não queremos ninguém aqui, eles não vão ficar. Nós já espantemos vários daqui. Pedro, conversei com eles. Não, disseram que não iriam sair dali. Pedro, o mentor, o índio, depois me orientou e orientou os donos, né, que tinham comprado, que eles precisariam ter ali, Pedro, assim, plantado ali, a erva chamada jiboia e a erva chamada ururra. E não precisariam fazer mais nada, Pedro, que em menos de um mês eles iriam embora. É só elas pegarem força e eles iriam embora. Pedro, e aí eles conheciam a jiboia e não conheciam a ururra. A ururra dá só em mata, tá? Só em mata fechada e na serra. Eu consegui para eles, fomos lá e tá. Pedro, passou-se 15 dias depois que eles plantaram. Eu fui lá para ver, né, como é que estava. Pedro, eu cheguei lá.
os dois amarrados assim com jiboia. Os dois obsessores amarrados com a jiboia. A jiboia, ela lança uma energia assim, poderosíssima assim, e o obsessor que estiver por perto, Pedro, ele é amarrado por ela. Ela é um cipó, né? E no espiritual ela é um cipó inquebrantável. Pedro, e eles me pediu assim, pelo amor de Deus, para sair daquela situação, que já fazia dias e horas que eles estavam daquela maneira. E aí eu conversando com eles, e o mentor assim disse, eles vão sair dessa situação, mas somente se eles irem embora, se eles se acharem, se eles aceitarem ajuda. Pedro, e para a surpresa do benzedor, o que ocorreu? Naquele mesmo dia que eu fui, nós fizemos um trabalho para eles serem soltos. Pedro, e assim que eles foram soltos, assim, eles clamavam por ajuda, assim, que queriam se encontrar. Quem é que veio levar eles, Pedro? Familiares, entes queridos. E ainda disseram o benzedor que eles, assim, fizeram várias tentativas e eles não quiseram, não aceitaram ajuda. Porque espíritos apegados e pensavam que se tinha um dono do lugar. E aí só se com o poder da ururra e da jiboia ocorreu isso, Pedro, e nenhum obsessor mais veio para aquele lugar. Não é formidável? A nossa flora é mágica ou não? As plantas, elas acabam uma ajudando a outra nesse caso, porque, por exemplo, a jiboia foi quem aprisionou eles ali, mas a ururra também certamente teve seu papel ali junto. As plantas, elas acabam unindo forças, somando um time, por exemplo? Diria uma família, Pedro. Tem as que se ligam e tem as que não se ligam. Tudo é por família, por isso que tem as solares e as lunares. São forças planetárias. Pedro, nesse contexto aí, a ururra os enfraqueceu e a jiboia os aprisionou. A jiboia precisava da ururra, a ururra da jiboia. São unidas, sim. Eles me disseram assim, agora a gente dorme bem, a gente fica aí, de antes assim, era dor de cabeça, era tremor, era frio. A gente não conseguia dormir, a gente não conseguia descansar, os animais sempre doentes. Eles que faziam, Pedro. Para as pessoas se perder assim, o gosto de estar ali e saírem, como todos os demais fizeram. Então o benzedor diz assim, não só para isso, né, Pedro? Mas diversos fatores. Cada uma tem a sua energia única. Esses esclarecimentos são o resgate de um episódio que nós temos especial sobre ervas. E ele tá linkado aqui também para quem quiser ouvir ele completo, que a gente tá agora nessa série sobre ervas divinas, relembrando também um pouquinho de coisas que já foram conversadas em meio a outros contextos, para que a gente possa reafirmar e lembrar um pouco mais. Esses ensinamentos fazem parte do episódio que foi lançado lá no ano passado, em meio a outros contextos e conversas também, mas que agora nessa série sobre as ervas divinas vale a pena relembrar, porque são ensinamentos muito importantes e que assim, de forma mais objetiva, recortado, a gente consegue muitas vezes fixar melhor. Então, espero que tenham gostado do episódio. Fica aqui nosso agradecimento, gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, gratidão ao benzedor por esses momentos de conversa tão importantes, gratidão a vocês que nos escutam, que nos acompanham com a audiência por aqui. Falem conosco pelas redes sociais, @falasdebenzedor no Instagram e no TikTok. Fiquem à vontade para mandar sugestões de pautas, perguntas, pedidos, enfim. A gente está aqui para trilhar junto o caminho do bem. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.